Boa tarde, empreendedora! Já tô com meu café aqui. E quanto tempo, né, que nós não estamos aqui juntas em live ao vivo. Vou explicar pra vocês mais ou menos o que aconteceu de março pra cá, então vocês vão entender. Mas hoje nós vamos falar sobre dinheiro. Então fica aqui que a gente vai bater um papo muito interessante. Vamos ler alguns trechos desse livro aqui, que ele chama-se 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Então, Thalita, eu não sou cristã, vai servir pra você, porque a gente vai falar sobre dinheiro e vai ser muito, muito legal. Hoje eu coloquei lá nos meus stories até um vídeo do Michel Alcoforado, um antropologista, que falou um pouco sobre a importância da gente poder saber lidar com dinheiro. E por isso que também eu resolvi fazer essa live. Também porque a semana que vem, na Comunidade Evas, vai ter uma palestra de Érica, que ela vai falar sobre finanças. Então, se você não é da comunidade, me chama no direct que você vai conseguir participar por um valor simbólico. Isso é realmente para você não perder essa oportunidade. Mas, inicialmente, deixa eu explicar para vocês. Em março, eu comecei o mestrado em administração na UFRN. Então, eu tô ainda me adaptando, eu ainda tô me organizando, tive que ajustar toda a minha agenda e também tô com algumas questões familiares que precisam um pouco da minha atenção. Por isso, eu não consigo mais fazer lives aqui, porque eu tive que dar algumas prioridades. Então, eu dou prioridade para conteúdo no feed, nos stories. O story eu sempre que posso estou aqui. No feed também dei uma diminuída, mas estou sempre postando sempre que posso. Porém, eu tô buscando voltar com as lives, porque é muito legal essa interação ao vivo. Eu consigo passar um conteúdo um pouquinho mais consistente, porque em Reels, a gente sabe, é muito curtinho. Não dá pra passar um conteúdo mais profundo. Mas, vamos falar sobre dinheiro. E é um tabu, né? Dinheiro é tabu, porque a gente muitas vezes não aprende a falar sobre isso em casa, não aprende como lidar com o dinheiro em casa, na escola muito menos. Então, onde é que a gente aprende? Ou acertando de cara ou errando muito. Então, falar sobre dinheiro é altamente importante e por isso que eu resolvi fazer essa live, porque é um tabu ainda, mas a gente só aprende a lidar com dinheiro quando a gente fala sobre dinheiro. E para começar, eu quero compartilhar com vocês alguns trechos do livro que eu falei para vocês. E ele começa dizendo o seguinte: se você acha que ser rico é ruim, terá problemas em se dedicar e melhorar de vida. E pior, se por alguma razão vier a alcançar sucesso, sentirá culpa. É bem comum as pessoas se sabotarem na busca da prosperidade e do sucesso. Nossa sociedade, como já dissemos, carrega uma série de preconceitos contra a riqueza, a ponto de ver nos sinais exteriores de enriquecimento um indício de desonestidade e corrupção, em vez de algo admirável, fruto do trabalho e do esforço pessoal. Os ricos são taxados de egoístas, inescrupulosos, que só chegaram ao sucesso cometendo alguma fraude, enganando alguém, casando por interesses ou então tirando a sorte grande. A sensação geral é de que sucesso, trabalho ou riqueza afastam a pessoa da família. Culturalmente, há muito ressentimento contra quem vence na vida. Como dizia Tom Jobim, no Brasil, sucesso é ofensa pessoal. Todos esses conceitos são equivocados, e muito. Claro que existem ricos desonestos e egoístas, mas isso não é exclusividade deles. Famílias desestruturadas existem em todos os lugares e classes sociais. Fraudes também. E aí ele traz, né, como comprovam os gatos de energia elétrica e televisão a cabo. Curioso perceber que muitos pensam que quando o rico é desonesto, é ladrão. E quando o pobre é desonesto, é coitadinho, vítima, necessitado. E aí ele vai trazendo algumas questões que eu quero que você, assim como eu quando li esse capítulo, reflita. Porque talvez tenha muita coisa aí dentro que você pense, que você já falou, e a gente só muda quando a gente tem consciência que precisa mudar. Ele vai trazendo. Durante muito tempo, parece que imperava a noção: ser pobre é bonito, ser rico uma vergonha e trabalho é castigo.
Além da origem histórica e cultural já citada, a outra, a religiosa, decorrente de uma interpretação errada da Bíblia. No capítulo 19 do livro de Mateus, Jesus mencionou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa passagem induz muita gente a pensar que ser rico é perigoso ou complicado. E aí ele continua. Só que o mesmo Jesus logo adiante diz: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Isso significa que um rico pode sim entrar no reino dos céus. Na verdade, Jesus aponta nesse trecho um aspecto fundamental a ser superado pelos ricos. Já em Marcos 10, 17 ao 22, outro trecho que pode dar margem a interpretações erradas, um jovem rico pergunta a Jesus o que deve fazer para conseguir a vida eterna. E Jesus recomenda que ele venda todos os seus bens e distribua o dinheiro entre os pobres. Nesse caso, o problema não era a riqueza em si, mas a forma gananciosa como esse homem se relacionava com a sua fortuna. Jesus percebeu que faltava algo para a evolução pessoal do jovem rico e trabalhou nesse sentido. E, como sempre, deixou que o próprio escolhesse se queria ou não seguir o seu conselho. Se prosperar mediante o trabalho fosse ruim ou feio, não haveria recomendação bíblica de aproveitar os ganhos de seu trabalho, como vemos em Eclesiastes 5:18. Assim, descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. E é muito interessante de analisar que nesse livro ele vai trazendo alguns trechos bíblicos e vai desmistificando, porque muitas pessoas interpretam de forma errada. Lembrando, é um livro cristão, mas que fala sobre sucesso, sobre prosperidade, sobre dinheiro. Porque por muito tempo as pessoas linkavam riqueza, era totalmente distante de ser uma pessoa cristã, religiosa, né? E na verdade não é. E ele continua. Aliás, uma das formas de mudar o país é justamente permitindo mobilidade social e oportunidades de educação, trabalho, empreendedorismo e ascensão social. Dizer que somos um país cristão é em parte equivocado, já que a maioria dos governantes, empresas e pessoas não segue as orientações bíblicas nem as dadas por Jesus Cristo. E é uma coisa que eu me questiono muito, porque cada vez que a gente vai olhar o número de cristãos, evangélicos, católicos, enfim, né, diversas religiões que são cristãs, só cresce o número de pessoas se batizando, né, se transformando, enfim. Mas por que a gente não vê isso diretamente no dia a dia? Se tem tanto cristão, por que a gente não vê uma melhoria significativa? Isso é muito simples. É porque é fácil eu falar que eu sou cristã. Meu amor, difícil é você fazer o que tem que ser feito. Quem dera que as pessoas descobrissem que nós somos cristãos sem que a gente nem precisasse abrir a boca. Para isso tem que agir. Tem que ter atitude de cristão. E é isso que está fazendo muita falta no país. Porque números são números. Atitudes mudam o país, o estado, o município, enfim. Então vamos lá. Se você quer progredir, recomendamos que passe a admirar e a abençoar as pessoas que vencem na vida, se esforçam, que estudam e trabalham honestamente. E aí me vem uma frase de Paulo Vieira que eu ouvi certa vez, que ele disse o seguinte: Deus nunca vai te dar o motivo da sua inveja. Porque muitas pessoas têm inveja. Ai, fulano tá morando em outro país, fulano tá rico, fulano melhorou de vida, fulano isso, fulano aquilo. E se você tem inveja, se você maldiz o outro por causa das coisas que essa pessoa conquistou, você não vai alcançar isso. Porque Deus não vai dar o motivo da sua inveja. Então, por isso que ele diz, abençoe. Ao invés de ficar questionando, ou apontando o dedo, ou imaginando o que a pessoa fez para conquistar aquilo, abençoe. Nossa, que coisa boa, que Deus abençoe, prospere. Quando a gente fala isso, a gente atrai isso pra gente. Pena que a maioria das pessoas ainda não entenderam que quando eu falo mal do outro, eu tô atraindo coisa ruim pra mim, não é pro outro. É pra mim.
O outro lado da falta de admiração pelo sucesso é o apego à pobreza. A quem acredita que é louvável, bom e mais correto ser pobre. Por ter raiva dos ricos ou de como alguns figurões enriqueceram, a pessoa passa a gostar de ser pobre. Érica! 25 leis bíblicas do sucesso. Olha, ele é bem fininho, só que eu tô lendo ele bem devagarzinho, porque eu quero aproveitar ele ao máximo, né? Eu já tô praticamente no meio, mas ele é maravilhoso. E aí, ele continua. Ser pobre não é vergonha nem problema. Há pessoas pobres mais dignas e felizes do que muitos milionários. O problema está em estimular e admirar a pobreza como se fosse uma virtude, atribuindo a ela um conteúdo moral ou filosófico que não tem. Há certas correntes da intelectualidade que defendem que os mais humildes teriam maior pureza, inocência, candura ou bondade. Não é o caso. A bondade e a maldade estão espalhadas por todos os povos, raças, classes sociais e níveis de escolaridade. No plano religioso, verificamos que as pessoas confundem a humildade de caráter, esta sim uma virtude, com a humildade que designa uma condição de vida precária. E aí ele traz um trecho da autobiografia de Mahatma Gandhi, que escreveu sobre um amigo, dono de imensa fortuna. E tem um trecho que ele diz: o núcleo de sua existência era a paixão de um dia ver Deus face a face. Um homem rico, mas que fitava seus olhos em Deus e não no que ele tinha. Isso é um grande diferencial. Você vai poder muitas vezes ver pessoas pobres altamente apegadas às questões materiais e pessoas ricas totalmente desapegadas. Não tem a ver com dinheiro. É claro, né? Tem aquela frase célebre que todo mundo já ouviu: quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro ou poder. Mas se você acompanha, né, o cinema e acompanha... Quem gosta de filmes, né? Tem um filme chamado... vou lembrar. Parasita, que fez muito sucesso. E esse filme, ele trata justamente de uma família com questões financeiras, com questões, enfim, difíceis, e eles tentam ascender socialmente. E no filme mostra que uma pessoa que era altamente humilhada no seu trabalho, no momento que ela tem a oportunidade de crescer um pouquinho, ela faz exatamente igual com o outro. Então, por que a gente vê muitas pessoas que às vezes passaram tanta situação difícil financeira, crescem e humilham os outros? Porque inconscientemente, talvez, essa pessoa tenha o desejo de fazer com os outros o que foi feito com ela. Isso é uma questão de caráter, de autoconhecimento, de buscar ser uma pessoa melhor, né? Porque tem tantos professores que talvez tenham passado tantas humilhações, aí quando é professor quer fazer igual com os alunos, né? Eu conheço professor que ele sorri de dizer que reprova mais da metade da sala. Para mim isso não é sucesso, pelo contrário, é fracasso. Porque no momento que... Só um minutinho, gente. Que eu, por exemplo, eu tenho um projeto, eu tenho um curso e eu digo que a maioria não termina e acho isso maravilhoso, alguma coisa está errada comigo. Não é que só com as pessoas, entendeu? O que eu tô fazendo para melhorar a minha didática? O que eu tô fazendo para melhorar as pessoas melhorarem a implantação e o resultado? Eu não tenho interesse de ter nenhuma mentorada minha que não tenha sucesso, mas tem gente que por questões passadas quer que o outro sofra igual você sofreu. E, gente, cada um tem sua vida, tem sua história. Então, eu indico muito esse livro, tá? Ele é muito interessante, ele vai trazer 25 leis bíblicas do sucesso e uma delas é você não tem... Eu vou até ler o trechinho do capítulo que diz assim, ó. Cadê? Que eu acabei de ler pra vocês. Ele diz assim... Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Vou pegar aqui no... Aqui. Ele vai falar a lei, o pecado, não, é o pecado da ira contra a riqueza, é o capítulo. Então ele vai trazer leis bíblicas, né, do sucesso, mas ele vai trazer também alguns pecados que impedem a gente de ter sucesso. E um deles seria essa ira contra o rico. Por que eu tô trazendo trouxe um pouco desses trechos desse livro para vocês?
Porque a gente precisa realmente falar sobre dinheiro, né? Muitas empreendedoras, elas quebram, literalmente, elas fecham seu negócio porque elas não sabem lidar com finanças, né? O Sebrae, ele tem lá a pesquisa que eles sempre fazem e a maioria das empresas quebram até 5 anos e um dos motivos é falta de gestão financeira. Então, é importante ser falado sobre isso. Não adianta você faturar muito se você não tem lucro, você não sabe fazer custo, você não sabe fazer precificação. Então, você vende um produto que muitas vezes, ao invés de você estar lucrando, você está tendo prejuízo e nem sabe. Então, temos que falar sobre isso. Mas não só sobre finanças empresariais, mas também sobre finanças pessoais. Para quem me acompanha sabe que o ano passado, inclusive esse mês fez 1 ano, que eu fiz a mentoria com a Érica. Mentoria financeira. E inicialmente não foi para o meu negócio, foi para as minhas finanças pessoais. E o que aconteceu? Terminou impactando diretamente as minhas finanças empresariais. Eu não tinha cartão da empresa, eu não tinha várias coisas, eu tinha CNPJ já, mas eu não tinha cartão de empresa, eu não tinha conta da empresa, tudo girava em torno do meu CPF. E naquele momento eu decidi, eu vou fazer a separação. Fiz a separação, abri lá a minha conta pessoa jurídica e comecei a movimentar. E comecei a ter crédito, cartão de crédito, com limites que eu nunca tive, né? Até porque é empresarial, capital de giro, muitas coisas que o banco começou a me dar. Porque eu comecei a movimentar minha conta corretamente. Não na minha pessoa física, mas na minha pessoa jurídica. Então, não só impactou a minha vida pessoal, mas como a minha vida profissional. E hoje, 1 ano depois, não foi fácil, é muito complicado você, uma adulta como eu, né, vivendo uma vida toda desorganizada financeiramente, sem saber fazer as coisas corretamente, descobri que eu estava fazendo muita coisa errada, que eu sabia, mas acima de tudo, que o meu grande problema era meu comportamento. Eu tinha um comportamento errado. Eu não tinha controle, eu não fazia orçamento, eu não fazia muitas coisas para minha vida pessoal, então saía muita coisa da linha. Eu dizia que meu custo de vida era X, mas na verdade ele era 2X. E eu achava que aquilo era normal, ter aquele tipo de organização desorganizada. Então, por isso que eu resolvi fazer essa live para vocês. Busquem conhecimento, não é vergonha. Thalita, não sei fazer, não sei por onde começar. Eu fiz com a Érica. Tenho outras pessoas que também já fizeram com ela e tiveram bons resultados. Então, procure alguém que já teve resultado com a mentora e busca, conversa, chama ela lá no direct. Eu queria saber mais, me explica como é que funciona, minha situação é essa. Gente, não tenha vergonha de procurar alguém que vai poder te ajudar. Vergonha a gente tem que ter de ficar na mesma vida toda. Nunca tinha feito investimentos na minha vida. Hoje eu faço investimentos no Tesouro Direto. Então é muito legal ver que em 1 ano, por mais que pra mim pareceu 10 anos, porque foi sofrido, a Érica sabe que tinha dia que eu chorava, que eu dizia, meu Deus, que eu não vou sair nunca dessa situação. Eu tô me sacrificando. Mas veja, foram anos da minha vida desorganizada. Eu achava que em 3 meses eu ia organizar, não ia. Então já vou dizendo pra você, se você acha que vai ser do dia pra noite, então nem procure, porque não vai ser. Tem que ter dedicação, esforço. E todo dia hoje, até hoje, todo dia é de organização, de autocontrole. Porque a gente tem que entender que é um processo. E na comunidade Evas, que eu tenho com a Fran, a Érica, que é minha mentora financeira, ela também é aluna da comunidade. E a gente convidou ela para dar uma palestra próxima semana sobre finanças. Então, se você que não é da comunidade quiser participar, a gente tá fazendo por um valor simbólico, tá? Para que você participe dessa aula, tenha acesso à gravação e possa tirar algumas dúvidas com a Érica durante a aula. Não perca essa oportunidade, porque a gente vive, né, uma questão muito complexa no mundo e no país financeira e econômica. Se você não se organiza, se você não tem uma renda extra, se você não tem uma reserva de emergência, que a Érica gosta de falar de emergência de paz, e eu até prefiro mesmo, que é paz que a gente sente quando a gente tem uma reserva. E se você não entende que você precisa, né, ter aí a sua conta pessoa física e jurídica, não sabe por onde começar, participe dessa aula, que você vai poder tirar algumas dúvidas e vai poder entender um pouquinho desse mundo. Talvez você não, assim como eu, nunca tenha tido uma aula sobre isso, nunca tenha tido uma orientação sobre isso, e agora chegou essa oportunidade.
A gente não ia abrir para pessoas de fora, mas resolveu abrir por esse valor simbólico, tá? Que vai ser R$19,90. Venham, participem. Vocês não vão se arrepender. E Érica vai poder tirar as dúvidas, algumas dúvidas online. Presencial é maravilhoso. Online. Thalita, eu fiz uma pergunta, a Érica não conseguiu responder. Ela traz depois, ela entra em contato com você, no direct, porque a Érica, assim como eu, a gente não sabe de tudo, né? Porque ninguém sabe de tudo. Então pode ser que você tenha uma pergunta aí bem, tipo, de Marte, que a Érica não consiga lhe ajudar naquele momento, mas depois ela vai pesquisar e ela vai tirar a sua dúvida. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que querem participar são pessoas como eu, que realmente eram zeradas, eram tipo pessoas que não sabiam muita coisa e que tudo que a Érica trouxe foi novidade, mas altamente importante para a mudança de comportamento financeiro, né? Então, quero finalizar essa live convidando você para estar conosco dia 28 de abril, próxima semana, 7h30 da noite, ao vivo. E vai ficar gravado. Participe, você não vai se arrepender. Lembre-se, para ter organização financeira, é preciso entender minimamente de como é que eu posso fazer isso. E para finalizar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem uma pessoa da minha família que está passando por uma situação complexa de saúde. E essa pessoa está totalmente sendo assistida pelo SUS, não tem plano de saúde. Porém, 2 exames que essa pessoa precisava. Ressonância magnética e um... deixa eu ver se eu lembro o nome. PET-CT, o nome do exame. Esses 2 exames o SUS não cobria. E era necessário fazer esses exames o quanto antes para entender como é que estava a situação da doença dessa pessoa. E a pessoa não tinha esse dinheiro. A ressonância magnética era R$870 e o PET-CT R$4.700. Então você imagina, de repente, porque infelizmente às vezes é de repente, você descobre uma doença, né? E precisa desses valores em mãos rapidamente para poder fazer esses exames e você não tem. Gente, é uma angústia, é uma tristeza, é uma mistura de sentimentos. Então, tudo isso que essa pessoa tá passando tá me fazendo refletir tanto. E eu sou tão grata a Deus porque faz 1 ano que eu comecei a mudar minha mentalidade sobre isso, tá? Thalita, talvez não salve. Faça o exame que a gente conseguiu, né? O dinheiro, graças a Deus. Talvez não consiga fazer nada. Faça e não seja salvo. Morra. Pode ser, gente. Mas eu não quero nunca mais na minha vida ter que passar por uma situação dessa e dizer que eu não posso ajudar uma pessoa da minha família. Que eu não posso fazer algo por mim ou por alguém que eu amo. Esse sentimento é o pior. Principalmente por saber que se eu não posso ajudar é porque eu sou desorganizada. Porque eu não aprendi isso. Então o que eu estou dizendo aqui pra vocês é que não espere passar por uma situação difícil para poder aprender. Aprenda, né? Já tem um filósofo, eu não vou lembrar quem foi, que disse assim: sábio não é quem aprende com os erros. Sábio é quem aprende com os erros dos outros. Tipo, você não vai nem errar, porque você aprendeu com o outro. Então aprendam. Óbvio, eu tô trazendo assim uma situação extrema, mas de repente você tem um sonho de fazer uma viagem, você tem um sonho de conhecer um local específico, você tem um sonho de fazer algo, de comprar algo específico, é um sonho seu de infância e você talvez vai passar a vida sonhando porque você não tem organização financeira. E gente, não importa quanto você fatura, não importa se você é CLT, porque eu ganho pouco, porque eu ganho muito. Eu conheço gente que ganhava um salário mínimo, mas tinha um sonho de ter uma casa própria. Essa pessoa juntou dinheiro, comprou um terreno, quando precisou construir material, né, tijolo, cimento, essas coisas, o chefe viu o esforço e o sacrifício e ajudou, porque Deus é assim, quando a gente faz a nossa parte, o que não conseguimos, o que é além da nossa força, ele ajuda. E essa pessoa construiu um salário mínimo na época, que não é nem o que é hoje. Isso faz o que? Uns 20 anos. Um salário mínimo. E a pessoa conseguiu construir a própria casa. Então não há desculpas. Thalita, mas é porque meu salário mínimo, porque o que eu faturo é a conta. Busque uma renda extra. Hoje na internet tem tantas opções. Agora tem que entender o seguinte: tem que perder a vergonha.
tem que encarar a realidade. Eu tenho um sonho, eu vou correr atrás do meu sonho. Eu fiz um vídeo pra vocês já faz algum tempo de um rapaz que ele alugou, ele queria, acho que ele queria comprar alguma coisa, não lembro o que era agora. Ele alugou o apartamento dele, foi morar na floresta, numa barraca, ele e o cachorro, até conseguir juntar o dinheiro que ele queria. É extremo? É. Mas o quanto você aí do outro lado tá fazendo o que tem que ser feito para conquistar os seus sonhos? Ou tá só arrumando desculpa? Porque, cara, não tem facilidade não. A vida é isso. Entendeu? A vida é complicada. Até quem nasce rico tem suas dificuldades. Dirá a gente que não nasceu, que tem que construir. Então deixe de moleza, deixe de reclamação. Pare de ficar colocando a culpa nos outros. Assuma a sua responsabilidade. Pega aí as rédeas da sua vida, segura e vai. Senão, meu amor, as coisas não vão acontecer. Você vai morrer amargurada, olhando os outros tendo sucesso e chupando o dedo. E lembrando, tá? Sucesso é individual. Talvez o que é sucesso pra mim não é pra você. Talvez sucesso pra você é um carro, uma casa própria e poder ficar em casa trabalhando pra cuidar dos seus filhos. Talvez pra outra pessoa é construir uma carreira. Pra uma terceira pessoa é ficar rica, milionária e viajar o mundo. E ainda pra uma quarta pessoa, talvez, sucesso é pegar uma mochila e sair viajando o mundo. E tá tudo bem, meu amor. O que é sucesso pra você? Trace suas metas e busque. Se organize financeiramente. No vídeo que eu coloquei pra vocês nos stories, ele fala, né, de que... Porque é feita uma pergunta pra ele. Eu acho que esse corte eu não coloquei pra vocês. Que a entrevistadora pergunta, né? Afinal de contas, ser rico, riqueza, dinheiro, traz felicidade? E aí ele fala, olha, pode até não trazer felicidade, mas uma coisa é certa, ser pobre é pior do que ser rico. Porque o rico, ele não tem uma preocupação. O boleto do dia 10, ele já tá com as contas dele tudo paga. Ele tem outras preocupações de outros tamanhos. O rico, ele sofre do mesmo jeito, ele tem as mesmas dificuldades, mas pelo menos os boletos chegando e a gente desesperado para pagar, ele não tem. É uma preocupação a menos. Então, empreendedora, vamos desmistificar essa questão de ser rico, ser pobre, que é bom, que é ruim, que vai pro céu, que não vai. Lembre-se, se você se organizar financeiramente, se você tiver condições boas financeiras, você não vai só se ajudar, você vai poder abençoar outras vidas, gerar emprego, poder abençoar a sua família, realizar seus sonhos e poder ter uma qualidade de vida, né? Como eu falei, que triste é você precisar comprar um remédio, pagar um exame e não ter dinheiro. É muito triste isso. E eu ainda vou te contar uma coisa. Que às vezes as pessoas que você acha que ajudariam não ajudam, viram as costas. E aí? Então, se puder, não dependa não. Faça seu dinheiro, se organize, sabe? Não dependa, porque a gente às vezes acha que quando precisar, fulano e ciclano vão ajudar, às vezes são as primeiras pessoas que viram as costas. Então não espere de ninguém. Espere só em Deus e faça a sua parte. Se organize, porque Deus ele vai colocar ferramentas para que você possa fazer esse dinheiro. Mas ele tem que ver o seu esforço e a sua dedicação. É isso. Obrigada pela presença. Que Deus abençoe. Compartilhe essa live com mais pessoas. Me chama no direct e já garanta a sua vaga na palestra, na Masterclass que a Erika vai dar sobre finanças. Eu vou colocar até aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar o flyer. Só pra vocês verem. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Gente, é foto, é vídeo. Eu tenho que fazer uma limpeza nesse celular, porque é muita coisa. Só um minutinho. Era pra ter deixado mais fácil, né, gente? Mas eu gosto de emoção mesmo. Deixa eu ver. Aqui, olha. Acho que foi. Olha só. Aqui tá a arte mais, né, completa, tomando conta de toda a tela, mas é essa Masterclass Descomplicando Dinheiro, tá? Então participem e qualquer dúvida é só me chamar no direct. Beijo e até a próxima!